Olá, esse é um vídeo para dizer que não tem vídeo. Não, na verdade eu tô tendo um problema técnico. Eu resolvi fazer algo diferente e deu tudo errado. Resumidamente, o que eu fiz foi, ao invés de gravar o vídeo em HD, que é o normal, que todo mundo faz, eu gravei em 4K, que é o dobro da resolução desse padrão. E gravou tudo bonitinho, como eu gravo normalmente. Às vezes eu repito várias vezes o texto no mesmo arquivo, no mesmo take. Então, um arquivo que fica geralmente com 750 MB no HD passou a ter 4 GB no 4K. Então eu falei, tudo bem, vamos passar para o computador, vamos começar a editar. Só começou a dar um monte de problema de sincronia. O que é exatamente isso? Eu falo e o som vem muito depois do que eu falei, então fica a boca mexendo separado do som. E aí eu pensei de repente que era um outro problema, que eu vou contar para vocês um segredo. Eu gravo o áudio num gravador profissional, separado, e depois eu junto com a imagem que eu gravei do celular que já tinha áudio, mas eu uso isso para sincronizar. Entendeu? Por que eu faço isso? Porque o gravador profissional tem um microfone muito melhor e eu consigo aproximar ele mais do que a imagem. Um dia eu vou mostrar para vocês como é que é. Então o áudio fica muito melhor. Inicialmente eu pensei que eu tivesse feito alguma coisa errada na hora de sincronizar esses arquivos. Aí depois eu pensei que talvez o meu programa tivesse com problema, que o computador tivesse com problema. Assim, a gente vai testando, ensaio e erro. É tipo quando você leva um carro na oficina e o mecânico não sabe o que é e ele vai testando as coisas para achar o que seja. Então isso vai levando tempo, né? Eu vi que o problema só estava dando dentro do Premiere, que é o software de edição que eu uso. Então pensei, será que tá algum problema no Premiere? Eu vi que eu tinha sincronizado corretamente, então não era isso. Até que eu cheguei à conclusão. Eram os arquivos gigantescos que não tem condição. Talvez o meu computador é um notebook, boa configuração, mas não é assim profissional, de estúdio para fazer isso. E como resolve isso? Eu falei, vou cortar o arquivo em pedacinhos. O arquivo tinha 12 minutos, por exemplo. Um dos takes tinha 12 minutos, eu podia cortar em takes de 1 minuto, 2, para ficar o arquivo mais leve. Daí você tenta os arquivos para processar dentro do programa depois que você termina e exportar. Não é tipo salvar um documento no computador. Leva 1 hora para renderizar. Daí depois que eu esperei 1 hora para ficar pronto, eu fui lá, olhei e tava do mesmo jeito. É assim fazer as coisas em cinema. E aí eu me surpreendi. Fui pesquisar na internet para descobrir um jeito de cortar os arquivos antes de ir para o Premiere. Aí eu vi que no Windows tinha uma forma lá no Fotos de cortar vídeos. Resolvido o problema de sincronização de áudio e imagem. Só que aí eu comecei a editar e botar na sequência e a renderização demora um século. Então eu vou conseguir terminar de editar esse vídeo, mas vai demorar muito mais tempo, tipo o triplo do tempo do que eu tinha imaginado inicialmente. Então provavelmente não vai ficar pronto ainda hoje, porque eu ainda estou tentando resolver mais uma coisinha. Aí aquelas pessoas que gostam de simplificar tudo, Gabriela, por que você não gravou logo normal? Pra que você foi inventar isso? Porque eu quero uma imagem com qualidade, porque aí eu posso fazer um plano aberto, eu posso cortar para close-up e fica tudo lindo. Se eu gravar com a resolução normal, eu vou ter que fazer a gravação com diferentes planos. Então tem que fazer versões de takes e isso vai acrescentar tempo de edição. Então o que eu estava tentando era uma simplificação do meu processo de edição. E eu pensei que com a popularização do 4K, essas coisas já tivessem sido resolvidas, tanto nos computadores quanto nos softwares. Eu tô aqui gravando esse vídeo enquanto tá renderizando a vida inteira lá no meu computador o vídeo. Então eu tô tentando criar mais umas soluções. Vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo, só que vai levar muito tempo. Me senti de volta na escola de cinema, quando os computadores eram a manivela, vocês tinham que ficar lá
esperando. Então, se alguém tiver alguma solução, alguém que trabalha com edição, souber de uma solução para mim, me fala. Eu digo assim, porque eu já tenho um rascunho, né? E eu tô exportando para HD para trabalhar com os arquivos em baixa resolução em comparação com 4K para poder finalizar. E aí, nos lugares onde quiser botar o close-up, eu vou trazer o arquivo 4K para a sequência que tá em HD. Entendeu? Quem não entende nada disso tá assim, boiando totalmente. Bom, gente, é isso. Se tem alguém que tá assistindo que entende de edição assim, atualizada, de como se procede nesses casos, com o Premiere e PC, me fala. Olá, tô aqui com a saga da edição de 4K e ontem eu pesquisei na internet e descobri que existe proxy de 4K. Quer saber o que é? Basicamente, o software que eu uso, o Premiere, ele cria clones desses arquivos gigantes com uma resolução bem menor, que são os proxies. E aí você edita com os pequenos. E na hora de exportar, ele usa os arquivos originais. Então, agiliza muito a edição. Eu segui as instruções e consegui criar os proxies dos meus arquivos. Mas tem um porém. Sempre tem um porém. Quando é que não tem um porém? O porém é que não funciona com arquivos que foram mesclados. Ou seja, que se usou o áudio de outro lugar. Eu tinha que ter primeiro feito os proxies e depois fazer a mesclagem desses arquivos, o merging do arquivo de áudio que eu gravei separado com esse arquivo de vídeo. Claro que eu não fiz isso, porque a primeira coisa que a gente faz quando vai começar a editar é sincronizar o arquivo de áudio e de vídeo. É óbvio. E olha, eu vi histórias de horrores. O meu vídeo tem 6 minutos, tá? Mas eu vi, gente, na metade da edição de um longa, descobri essas coisas que eu estou descobrindo. Então, tô dando graças a Deus que eu já descobri agora. Resumindo, é um ótimo aprendizado para uma próxima vez, porque dessa vez não adiantou nada. Eu já estava quase no final do primeiro corte inicial, não ia voltar e fazer tudo de novo do início, não ia. Então ontem eu editei assim, às cegas, porque a imagem congela e o áudio dá para ouvir. Então eu editei ouvindo o áudio e fazendo as marcações pelo áudio. Eu parei de editar ontem à noite, lá pelas 8 horas, e aí eu deixei fazendo a renderização do trabalho que eu já tinha executado. Olha, eu fui dormir umas 11 horas da noite e não tinha terminado. Com certeza eu termino de editar tudo hoje, mas por conta desse atraso de renderização dos arquivos, eu acho que eu só vou postar amanhã, porque senão vai ficar muito tarde aí no Brasil. E aí depois que eu postar, vocês vão ver que é um pouco diferente o estilo do que, em comparação ao que eu vinha fazendo até agora. E aí eu posso comentar um pouco como é que foi o meu processo criativo. Eu queria agradecer as pessoas que mandaram mensagens tentando dar dicas de como resolver o problema, mas eu também recebi muitas perguntas, porque às vezes eu falo as coisas eu acho que são muito óbvias, que todo mundo sabe, mas não sabe. Então eu quero começar a compartilhar mais sobre esse processo criativo, mesmo de fazer um vídeo simples como esse, que era já algo que eu estava querendo fazer. O que vai na cabeça de uma diretora? Então, se você tem curiosidade de saber mais sobre isso, continue acompanhando, me acompanhando nas redes sociais, mande perguntas, mande sugestões ou faça comentários, porque às vezes a gente parece que tá falando com vento. Eu tava aqui compilando todos esses videozinhos de stories num único vídeo para postar no IGTV e no YouTube, e aí eu resolvi complementar, porque tem algumas coisas que eu descobri depois que eu gravei os vídeos e depois que eu testei as informações que estavam lá. Então vamos à parte técnica.
Depois que eu publiquei meu vídeo, deu tudo certo, ficou lindo, fez um sucesso e tal. Eu resolvi brincar um pouco, testar esses arquivos para ver se funciona realmente as instruções que eu tive e tudo mais. Então, eu percebi que os arquivos, como é gravado do celular, esse 4K, o celular ele não tem uma precisão, então ele cria, às vezes ele cria um arquivo de quadros de 30 quadros por segundo, aí o outro é 29,82 por segundo, o outro é 27, então não tem uma constância desse valor, entendeu? E isso, na hora que, depois que você, quando você faz a sincronia do áudio e você coloca isso na sequência, dá erro de sincronia, mas um erro assim, é uma coisa milimétrica, mas dá. Qual a solução disso? Você tem que encodar o material todinho antes. Então, quando eu uso o Adobe Encoder, eu vou passar todos esses arquivos originais e vou botar eles com o mesmo número de quadros por segundo, todos certinhos. E aí depois é que eu vou criar os proxies para poder fazer a sincronia. Aí a terceira etapa seria fazer a sincronia disso com o áudio. Daí não vai ter problema nenhum na sequência, nem na exportação, eu acredito, né? Eu ainda não fiz, eu fiz um testezinho assim, mas não fiz uma coisa mesmo extensa de editar e tal, mas eu imagino que vai dar certo. Eu tô esquecendo de falar que eu já tinha lido sobre o seguinte. Então, esse processo vai fazer dessa forma que eu acabei de descrever. Mas, na hora de você fazer a sincronização do áudio com o vídeo, você tem que deixar o mesmo número de faixas de áudio. Porque o que eu vi várias pessoas falando é que, por exemplo, quando você faz a sincronização, você pode deixar o áudio original e criar uma segunda faixa com o áudio que você fez, que você gravou separado. Ou então você pode se desfazer do áudio original e deixar só esse separado. Acontece que o proxy só funciona se tiver o mesmo número de faixas de áudio no original e nesse mesclado. Então isso é uma coisa a considerar. Quando for fazer a mesclagem do arquivo de áudio com o de vídeo, você tem que tirar o áudio original e deixar só o áudio que foi anexado, porque assim você tem o mesmo número de faixas no original e nesse mesclado. Se fizer diferente, dá erro. Isso aí é garantido, que o pessoal já falou. Várias pessoas falando em vídeos, em fóruns e tudo mais. Então eu acho que é isso. Com essas instruções, eu espero que tenha sido útil para você ou saber disso. Enfim, tem muito mais coisas nos meus canais, nas minhas redes sociais, que você pode conferir e pode mandar perguntas também, se você quiser que eu responda, ok?